Olá pessoal, mais uma vez aqui no meu canal para falar com vocês sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um livro muito maravilhoso e tem muitas histórias impressionantes e a Palavra de Deus é o livro que nos aponta o caminho para a nossa salvação. Histórias, profecias que já cumpriu, que vão se cumprir. E nós temos que estar sempre atentos, alerta às coisas que estão acontecendo no mundo, no cumprimento da palavra de Deus, para que nós não nos percamos, que nós não perdemos a nossa salvação. Hoje em dia vemos pessoas falar de tanta coisa aí, que a gente fica perplexo com cada coisa que a gente escuta. Há uns tempos atrás, agora vieram falar que a vacina que estão dando agora da Covid é o sinal da besta. E quem tomar já está perdido, vai ser queimado no inferno. Queridos, tudo isso é falta de ler a palavra de Deus e entregar o coração a Deus e ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo sempre te mostre a verdade. Porque a função do Espírito Santo aqui na terra é nos guiar em toda a verdade. Não é fazer show, não é fazer show de truma, não é falar coisas absurdas. A função do Espírito Santo é nos guiar com amor para o caminho da salvação, da vida eterna. E Ele faz isso nos apontando a verdade na palavra de Deus, abrindo nossos olhos e nosso entendimento para que nós entendamos o que realmente é a verdade da palavra de Deus. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu gostaria que vocês dessem um like e se inscrevessem no canal. Pode também dar os seus comentários, compartilhe também para que chegue mais pessoas, para que as pessoas também aprendam mais da palavra de Deus. Meu objetivo aqui é só falar da palavra de Deus e ensinar a verdade, o que está escrito na palavra, e nada de aumentar nada e nem tirar nada. Sou adventista do sétimo dia. Você que ainda não tem uma igreja, faça uma visita à nossa igreja, Igreja Adventista do sétimo dia. Procure uma igreja próxima à sua casa e vai com a sua família. Deus está de braços abertos para te receber. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te conduzir no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos segui-lo. E é através da sua palavra que nós aprendemos como segui-lo, guardando os mandamentos de Deus e tendo fé em Jesus Cristo. Nós seremos salvos. Eu vou ler aqui em Ezequiel 20, verso 19. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, e nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanada aos olhos das nações, à vista das quais eu fiz sair. Meus queridos, aqui está falando Ezequiel, o livro de Ezequiel. Deus está falando. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Andai no meu estatuto e guardai os meus juízos. É o próprio Deus que está falando. E ele diz: santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós. Aqui se aplica para o tempo de Israel. Deus está falando para que eles guardassem a lei de Deus e os mandamentos de Deus. E também guardassem os sábados. Ele fala os sábados no plural. Fala os meus sábados. Nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, pelos ensinos da Bíblia, que existia naquele tempo várias leis. Havia a lei moral, classificada assim, a lei moral, e a lei cerimonial, e várias leis civis que Deus deu a Moisés. Moisés também, instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele criou
as leis civis, que era para poder existir ordem no meio do povo de Israel. Então as leis civis, como hoje existem as leis aqui do nosso planeta, né, no nosso país, existe a lei de trânsito, existe a lei da justiça, várias leis que nos protegem, nos guardam, porque sem lei nós não viveremos bem, tudo seria complicado. Imagina se não existisse lei, todo mundo saía por aí fazendo tudo quanto é coisa errada, matando, roubando, assaltando, e não seria condenado. Então a lei, ela vem para disciplinar, para redarguir, para ensinar e para ter regras. Não podemos infringir as leis. E a mesma coisa a lei de Deus. Nós sabemos que a lei moral é os 10 mandamentos da lei de Deus, é o decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo 20. Essa é a lei moral. E a lei cerimonial é aquelas leis antigas de sacrificar animais, sacrifício pacífico, e enfim, várias leis. E tinha as leis civis, como eu acabei de falar, as leis de ordem, né? Se a pessoa adulterava, ela era apedrejada. Existia várias leis civis e várias leis. Mas aqui então ele está dizendo, santificai os meus sábados, no plural. Por quê? Porque naquele tempo, além de se guardar o sábado dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés, na tábua da lei, na tábua de pedra, nós sabemos que nos 10 mandamentos, o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. E nós sabemos que os 10 mandamentos, eles são válidos até hoje. Nunca foi abolido por Deus. Nunca, jamais foi abolido os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ainda são válidos até hoje. Os 10 mandamentos dizem, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não faça imagem de escritura. E assim vai, até o 10º mandamento. E o 4º mandamento é o sábado. Pode ler lá na lei de Êxodo 20 de Moisés, você vai entender. O 4º mandamento é o sábado. Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu jumento, nem tua ovelha, nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas. Mas quando ele fala que santificai os meus sábados, ele está repreendendo aqui para que guardassem os seus sábados. Mas o povo estava se rebelando, não estava guardando, não estava cumprindo as ordens de Deus, não estava guardando os mandamentos de Deus. E estavam transgredindo os seus sábados. Ele fala os seus sábados porque além do sábado da lei de Deus, além do sábado do decálogo da lei que Deus deu para Moisés, havia outros sábados também, que era cerimonial. Então existia o sábado da lei de Deus, que é o sábado semanal da semana de 7 dias, e ainda tinha os sábados simbólicos, que era dado como um dia de sábado, como um dia de descanso também, idêntico ao sábado semanal. Por isso que aqui fala os meus sábados, no plural. Mas sabemos que quando Jesus morreu na cruz, foi aniquilada a lei de ordenanças. As leis e ordenanças antigas foi tudo tirado. Hoje em dia não se mata mais animal para fazer sacrifício pacífico, porque o trabalho do santuário foi cumprido. O santuário ele só apontava para Cristo. Tudo que havia lá no templo do santuário terrestre, tudo apontava para Cristo, tudo era tipo que apontava para Cristo. O santuário, a arca da aliança, tudo que havia no santuário, tudo tipificava Jesus, o Cristo que havia de vir. E quando o Cristo veio, então, isso foi tirado fora, foi aniquilado. Tirou-se o sacrifício pacífico, tirou-se os rituais que havia naquela época no povo de Israel. Não precisa mais guardar aquelas leis de ordenança. Mas aí que entra a grande confusão. As pessoas acham que além das leis de ordenanças e algumas leis civis que existiam naquela época, eles acham também que o sábado semanal da lei de Deus, do decálogo, foi tirado, foi abolido. E não foi. E quando ele fala aqui, santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus,
Isso também serve para nós hoje. Queridos, se nós estivermos santificando, se nós estivermos santificando, guardando o sábado do Senhor, dos 10 mandamentos, nós estamos selados com o selo do Espírito Santo de Deus para a salvação. Porque eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós temos que guardar o sábado, para que ele sirva de sinal para nós. Quando Jesus voltar, quem guardou o sábado vai estar selado com o selo do Deus vivo para a salvação. E aqueles que guardarem outro dia, santificarem outro dia, que não tem nada a ver com o dia do Senhor, estarão perdidos, porque estão profanando o dia do Senhor. Vamos dar uma lida aqui em Atos para conferir mais uma vez. Atos capítulo 18. Aqui em Atos capítulo 18, ó, vamos ver o que diz aqui. Paulo em Corinto e em Efeso, ele volta para Jerusalém. Presta bem atenção nesse assunto, é bem importante. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Claudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados, presta atenção, olha lá aqui, hein? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra de Deus, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. Então nós vemos aqui, meus queridos, que Paulo se juntou com Áquila e com Cláudio, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Então Paulo se juntou com Áquila e Priscila, a sua mulher, e ficou com ele ali, passou a noite na casa deles, eu acho, acredito. Ficou com eles. E depois Paulo, no dia de sábado, ele foi para a igreja, ele foi para a sinagoga. A sinagoga era a casa de Deus, onde os judeus congregavam. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então Paulo estava com Áquila e Priscila. Eu acredito que talvez na casa deles. E todos os sábados Paulo então ia para a sinagoga, onde estavam judeus e gregos ali, estudando a palavra de Deus. Paulo trabalhava de fazer tenda. Aqui está dizendo, ó. Ele trabalhava, pois por tinha ofício fazer tendas. Paulo fazia tendas. Ele fabricava tendas. Então, Paulo, na semana, quando estava lá com Priscila e Áquila, ele trabalhava também, porque Áquila e Priscila também tinham o mesmo ofício que ele. Aqui está dizendo, ó, eles eram do mesmo ofício e se juntaram para trabalhar então juntos. Paulo ficava com Áquila e Priscila trabalhando durante a semana toda, ficava com eles e no sábado ia para a sinagoga. E todos os sábados disputava a palavra na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Então Paulo ia para a sinagoga e ensinava para os judeus e para os gregos. E Paulo era muito dado por Deus, tanto que muitos judeus e gregos passaram a ter muita fé nas palavras de Paulo, no ensinamento de Paulo, e muitos se converteram ao cristianismo. Então o sábado é o dia do Senhor. Paulo não trabalhava no sábado. Jesus também, todos os sábados, estava na sinagoga e disputava também a palavra com os judeus. Também tem isso lá nos evangelhos. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então essa palavrinha que eu quis dizer hoje. Hoje eu estou entrando na sexta-feira. Já entramos. Hoje, sexta-feira, às 18h40 mais ou menos, entramos no pôr do sol.
para nós já é sábado. Porque lá em Gênesis fala que primeiro veio a noite e depois o dia. Porque primeiro existia a parte escura, depois foi feito a luz do dia. Primeiro Deus fez a lua para iluminar a noite, depois fez o sol para iluminar o dia. Lá em Gênesis, pode ler lá que vocês vão entender. Então a noite vem primeiro, depois o dia. Esse é o ano bíblico que nós seguimos. E aí Deus fez todas as coisas. E no sétimo dia Deus descansou e abençoou e santificou. Então para Ele é um dia santo. Nós temos que guardar e respeitar, porque Deus criou o homem, a mulher, tudo, o mundo, o homem, a mulher, tudo, e no sábado Ele descansou, para que o homem também pudesse descansar e pudesse chegar na presença dEle. Sábado é um dia de nós adorar a Deus e chegar na sua presença, da sua santidade, e aprender dEle, e se encher dEle, se encher do Espírito Santo de Deus. Fica aí a minha dica. Faça mais estudos da Palavra de Deus. Procure guardar o sábado do Senhor, que servirá de sinal entre Deus e vós. E você será selado com o selo do Espírito Santo de Deus para a salvação. Existem outras passagens também que falam sobre o sábado. E a passagem que eu olhei aqui de Paulo é Novo Testamento, não é Velho, não é Antigo, é Novo Testamento. E a Bíblia ensina que nós devemos imitar a forma de Paulo, a forma dos apóstolos, dos discípulos, nós devemos imitá-los. Então devemos guardar o sábado, assim como Paulo guardou, Jesus guardou. As mulheres, quando Jesus morreu lá no sepulcro, elas guardaram. Quando Jesus morreu, isso foi lá para o sepulcro. E elas repousaram conforme o mandamento, para depois ir no sepulcro, para ungir o corpo de Jesus, depois que tinha acabado o sábado. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Que o Senhor vos guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Amém.